Um homem vai ao médico, diz que está deprimido, diz que a vida parece dura e cruel, conta que se sente só no mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz: o tratamento é simples, o grande palhaço Pagliatti está na cidade. Assista ao espetáculo, isso deve animá-lo. O homem se desfaz em lágrimas e diz: mas doutor, eu sou o Pagliatti. Quando falamos de palhaços, a primeira imagem que pode vir na nossa cabeça é aquela do palhaço alegre e divertido das festas infantis. Mas, quando se fala em produções audiovisuais, esse leque é aberto, e podemos ver novas faces sendo criadas e reinventadas cada vez mais. Só em 2019, a gente pôde ver duas versões no cinema. O palhaço de múltiplas facetas do Coringa de Joaquin Phoenix, como bem retrata o Marcelo Hesse da Omelete. Ele atira para todos os lados porque é o jeito que eles encontraram para mostrar essa esquizofrenia do Coringa. E o palhaço monstruoso e assustador do Pennywise. Dentre essas versões, surge uma pergunta: quando o palhaço deixou de ser sinônimo de alegria? Bom, de início vale a pena lembrar como o palhaço foi criado. Entre várias teorias, a gente pode dizer que o palhaço mais parecido com o que conhecemos hoje em dia surgiu ainda na Idade Média, onde algumas pessoas tinham a função de vestir roupas divertidas e contar histórias engraçadas para divertir o rei. Eu acho que dá pra chamar essas pessoas de bobo da corte. Pouco tempo depois, com a chegada da Renascença, essas pessoas tiveram que viver como nômades, tendo que ir atrás do seu próprio público. No século XVIII, militares tiveram a ideia de contratar esses bobos da corte e equilibristas para fazerem apresentações. Poucos anos depois, o ator e comediante Joseph Grimaldi começou a introduzir mudanças na estética desses artistas. Uma dessas mudanças originou o palhaço com a cara pintada de branco. O palhaço que conhecemos hoje em dia. E com todo o sucesso que a figura fez, é claro que não iria demorar para que fosse introduzido no cinema. E já de cara, a figura do palhaço ganhou um novo lado, a da melancolia. E a gente pode ver isso no filme Ironia da Sorte, de 1924, que conta a história de um inventor que enlouqueceu depois de sofrer uma traição, e então decidiu mudar o rumo da sua vida, se tornando um palhaço, onde o número principal era ser estapeado por outros palhaços. E claro, podíamos puxar a filmografia de cada palhaço na história do cinema americano, mas não vamos fazer isso, dá trabalho demais. Bora dar uma focada num palhaço que não nasceu nos cinemas, mas tem uma história longa na indústria. Vamos falar do Coringa. Vou comer a tia do Batman. Eu vou lá. Não desse, apesar que ele também é maravilhoso. No século XX, os fãs da cultura pop puderam acompanhar o surgimento de dois Coringas, o de César Romero e o de Jack Nicholson. Mesmo os dois se passando no mesmo século, não que isso seja pouca coisa, podemos ver uma grande diferença nas suas retratações. O Coringa de César Romero, apesar de ser o vilão, ele traz um jeito mais divertido e infantil, não representando uma ameaça tão grande assim. Diferente do Coringa de Jack Nicholson, que tem uma pegada mais agressiva, com as vibes meio gangster. Mas então, o que mudou entre um filme e outro? No intervalo entre os dois príncipes do crime, os Estados Unidos acompanhou uma história que chocou todo mundo. Pogo, o palhaço assassino. Entre 69 e 78, John Wayne Gacy foi acusado e condenado por torturar, estuprar e matar mais de 33 jovens, ficando conhecido como o palhaço assassino, por causa de seus trabalhos de caridade onde se vestia de Pogo, o palhaço. Depois disso, a maquiagem branca e as roupas engraçadas começaram a passar uma nova imagem, a do medo. Agora as pessoas também temiam essa figura, e é claro que isso refletiu na cultura pop. Em 86, Stephen King lança o livro de It. Em 89, Tim Burton chegou aos cinemas com a nova versão do Coringa, com o apoio da atuação brilhante da estrela do momento, Jack Nicholson. Nessa nova versão do personagem, que foi inspirado no Homem que Ri, o Coringa assume novas características, mostrando seu lado mais louco e violento, fazendo o balanço entre o real e o surreal, fazendo ela ser uma das versões favoritas de muitas pessoas até hoje. Mas por que as pessoas gostam tanto de filmes violentos? Todos nós temos a tendência de nos identificar com os personagens de seja qual for o tipo. Pode ser um filme, série ou até mesmo de um livro. E segundo o sociólogo e pesquisador Edgar Morin, isso acontece através de um processo chamado projeção, identificação, transferência. Nós projetamos nossos desejos e medos nos personagens, e então acontece uma identificação com eles. Isso acontece em ambos os lados de um filme. Como a dona da voz do último vídeo já falou, quem faz o filme projeta seus desejos. No caso de filmes de terror, ele projeta seus instintos mais violentos, mas de uma forma inofensiva, para que o espectador se identifique. E a ficção cumpre muito bem esse papel em nos proporcionar sentir coisas que não vivemos de fato. Mas tu ainda não entendeu, né? Calma, que isso Freud explica.
Segundo o pai da psicanálise, existe uma pulsão de morte dentro de cada pessoa. E dentro dessa pulsão se encontram as nossas emoções violentas e a nossa agressividade que busca prejudicar alguém, seja com ações reais ou fantasiadas. Ou seja, todos nós possuímos aquele desejo de violência. Mas por conta das regras sociais que aprendemos desde que entendemos que o mundo é mundo, sabemos que não devemos deixar que isso extravase. E o que a gente faz? A gente usa o universo ficcional para extravasar essas emoções reprimidas. Tá aí o porquê da gente curtir tanto um filme de terror. E um bom exemplo desse balanço entre o terror e o real é o Pennywise, que carrega a parte realista e carismática para atrair suas vítimas, mas sem deixar seus traços demoníacos. Tommy Lee Wallace, o diretor responsável pela adaptação para a minissérie dos anos 90, disse que a ideia principal era fazer com que, através da história, o público pudesse moldar os seus próprios medos. Daí a ideia de unir a essência feliz do palhaço com os medos humanos. E em 2017 aconteceu uma adaptação para os cinemas que trouxe uma versão bem mais monstruosa do Palhaço do Mal. E por fim, em agosto de 2019, a gente foi apresentado ao Coringa de Todd Phillips, que apesar do filme beber bastante dos filmes da nova Hollywood de Scorsese, ele também meio que traz uma ideia do palhaço triste, que já se tornou uma narrativa presente no cinema hollywoodiano. Com todas as versões que vimos ao longo dos anos, uma coisa é certa: a figura do palhaço nunca foi algo tão estático e nem nunca será. Ele está sempre sendo ressignificado e transformado. Seja o palhaço feliz e alegre, melancólico e triste, sombrio e assustador, o palhaço vai continuar sendo uma das figuras mais queridas do cinema. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A dona da voz do último vídeo não pôde participar desse, mas ela teve bastante presente na produção. Mais da metade do que eu falei foi ela que escreveu. Convidando aqui vocês para conhecerem nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E se esse é o primeiro vídeo do canal que você assiste, aqui no card tem nosso primeiro vídeo que tá bem interessante também.